Doutor Cristiano, primeiro eu quero agradecer, pela disponibilidade do senhor em nos atender e conversar conosco a respeito dessa Operação Mar de Lama. Bom, nós sabemos que a operação foi divulgada mesmo, veio para a mídia há pouco mais de 2 meses, mas é um trabalho de pouco mais de 1 ano. O que deu início à Operação Mar de Lama? A origem da investigação remonta ao ano de 2013, mais especificamente o mês de dezembro, quando fortes chuvas assolaram o governador Valadares. Pois é, isso fez o governo federal liberar aí uma verba imediata de R$4.700.000 para obras emergenciais. A partir daí, doutor Cristiano, houve uma desconfiança. O que aconteceu que levou vocês a começar então esse trabalho? O que aconteceu é o seguinte, o Ministério Público Federal, desconfiado de que teriam havido fraudes nesses procedimentos licitatórios, nos procedimentos de dispensa de licitação, ele instaurou um procedimento administrativo no âmbito dele, um procedimento de investigação, e nesse procedimento, após uma série de diligências, após requisição de documentos, após inclusive oitiva de algumas pessoas, concluiu que haveria uma série de indícios de que fraudes haviam sido perpetradas. Com base nisso, o Ministério Público Federal representou por algumas medidas, como, por exemplo, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal e até mesmo monitoramento telefônico. E tudo isso, essas ordens judiciais de monitoramento, elas foram encaminhadas para a Polícia Federal, que em março de 2015 deu início às investigações aqui no âmbito da polícia. Desse total, quanto foi investido devidamente, de forma correta? O que nós apuramos durante as investigações iniciais é de que desses R$4.700.000, apenas cerca de 20% foram efetivamente aplicados no interesse da população. Ou seja, há uma suspeita, referendada inclusive pelos órgãos de persecução criminal como um todo, inclusive pela CGU, de que cerca de 80% dos recursos liberados pelo governo federal, eles tenham sido desviados e tenham ido parar na mão dos criminosos. A investigação já conseguiu descobrir onde é que foi parar esse dinheiro, delegado? Boa parte do dinheiro acabou indo para quem havia financiado essa empreitada criminosa e uma boa parte também foi utilizada na compra de carros de luxo, imóveis e até viagens para o estrangeiro. Já conseguiu descobrir, fazer um levantamento até o momento de quanto, o valor exato, esse esquema fraudulento desviou dos cofres públicos? Não, esse valor de quanto efetivamente foi desviado, ele ainda é um valor em aberto. E o contrato de R$1,5 bilhão? É importante falar sobre esse R$1,5 bilhão, que um dos contratos, que é o contrato de limpeza urbana para coleta e transposição e tratamento do lixo da cidade, era um contrato trintenário, no valor de R$1.483 bilhões. Esse contrato, integralmente fraudado, porque o edital foi feito pela própria empresa que venceu a licitação, foi feita por uma servidora da prefeitura dentro da empresa que venceu a licitação, totalmente direcionada. Então esse contrato ele trazia um valor extremamente absurdo. O lixo da cidade, toda a coleta e transbordo dele hoje, custa para a cidade algo em torno de R$26, R$27 milhões. E com o novo contrato, esse custo seria alçado à quantia de R$50 milhões ano. Então um contrato superfaturado, e também um contrato totalmente fraudado, o procedimento de dispensa totalmente fraudado. A gente imagina, a Polícia Federal imagina que seja possível fazer um novo contrato com valor no mínimo, de cerca de 50% a 60% desse valor que foi contratado. Isso significa uma economia para o município da ordem de R$700 milhões em 30 anos. O senhor acredita realmente na recuperação desse dinheiro que foi desviado? A gente acredita que sim, até porque durante as 4 fases da operação, muitos bens foram apreendidos. Valores em contas bancárias foram indisponibilizados, há várias contas e valores bloqueados, veículos de luxo foram apreendidos, bens imóveis foram sequestrados. Então a gente imagina que boa parte desse valor que foi desviado, boa parte desse valor será recuperada pelos órgãos de persecução criminal. E quem não tem mais esse dinheiro, como é que vai fazer? Quem usou para viagens, para passeios, quem gastou de outra forma, quem não investiu esse dinheiro que foi desviado, como é que ele vai fazer agora? Além da questão criminal, em que os bens dessas pessoas estão bloqueados, estão apreendidos, estão sequestrados, há também a questão civil, a questão da improbidade administrativa.
em que os responsáveis pelos desvios dos recursos, eles são obrigados a devolver em dobro aquilo que foi desviado. Então, obviamente que serão manejados aí os procedimentos próprios pelo Ministério Público para poder fazer voltar aos cofres públicos esses valores que foram desviados pelos envolvidos nesse crime. E a participação dos vereadores, delegado, como que funcionava? A Polícia Federal começou a identificar o pagamento de propina para os vereadores por volta do mês de outubro do ano passado. Começaram a surgir as primeiras ligações envolvendo esses pagamentos de propina, pelo menos isso ficou nítido no mês de outubro do ano passado. E o que se apurou é que os vereadores, eles recebiam para não cumprirem as suas funções legais. Por exemplo, uma das principais funções do Poder Legislativo é fiscalizar o Executivo. Então, ao receberem propinas, os vereadores deixavam de realizar essa fiscalização do Poder Executivo. Para isso, basta ver a quantidade de CPIs que deixaram de ser instaladas, a quantidade de fiscalizações que deixaram de ser feitas pelos vereadores locais. É possível citar exemplos desses projetos que poderiam ter beneficiado a população? A gente pode, por exemplo, citar a rejeição de projetos de gratuidade de passagem para deficientes físicos. E a gente pode citar, por exemplo, como um projeto prejudicial a toda a sociedade valadarense e que beneficiava a empresa, que é a dação em pagamento de imóveis públicos municipais para a empresa responsável pela coleta do lixo. Isso, inclusive, descumprindo o mandamento legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Polícia Federal tem provas contra todos esses vereadores que foram afastados da Câmara? Então, dos 13 vereadores, 12, a Polícia Federal afirma que há elementos fortes o suficiente para não só que eles sejam mantidos afastados, mas também para que eles sejam condenados. Por quê? Acho que é uma pergunta que todos em Governador Valadares querem fazer, Por que os empresários, pai e filha, donos da empresa valadarense de transportes coletivos, tinham tanta influência na administração municipal? A gente imagina que essa influência ela seja muito decorrente de o poderio econômico. A gente, segundo as investigações, eles faziam uso desse poder econômico deles para corromper tanto agentes públicos quanto agentes políticos aqui da cidade de Governador Valadares. O que eles falaram no depoimento? O senhor pode falar para a gente? Eles negaram as acusações, se dizem inocentes e entendem que as provas não estão corretas, não é aquilo que havia sido dito, não era naquele sentido que a Polícia Federal entendeu. Então, mesmo diante das gravações, dos áudios, do Almir conversando com a Juliana, mesmo diante das gravações, mesmo diante do caderno de propina, onde consta a abreviatura VAL.70.000, numa mesma data em que foi encontrada numa planilha de um computador da Valadarense uma retirada de R$70.000, na mesma data. Então, mesmo diante de todos esses fatos, em que há áudios demonstrando que o gerente da empresa estava em contato com o diretor adjunto do SAAI para o pagamento de propina, isso numa conversa entre o diretor geral e uma das responsáveis da Valadarense que está presa. Então, mesmo diante de tudo isso, eles negam e encontram e buscam argumentar no sentido de que aquilo não era pagamento de propina. Por que também o ex-diretor do SAAI, o senhor Almir Quintino, tinha tanto poder dentro da administração? Ele disse em depoimento que a prefeita o teria designado para resolver todas as questões de maior relevância e complexidade no âmbito do município. Então, ele, abusando dessa confiança que lhe foi depositada, ele passou a ser o grande arregimentador, o grande comandante desse esquema criminoso e procurou se locupletar ilicitamente com base nessa confiança que lhe foi depositada. A Polícia Federal, nessas investigações, nos levantamentos que já foram feitos, conseguiu descobrir o valor exato de bens do ex-diretor do SAAI, o senhor Almir Quintino? O que a gente apurou é que ele havia adquirido, inclusive em nome de terceiros, uma série de imóveis na cidade e vários deles, inclusive, já sequestrados por ordem judicial. Então, o que nos parece é que ele investia em bens imóveis
mas em nome de terceiros. Inclusive, veículos em nome de terceiros também foram encontrados e sendo pagos por esse esquema criminoso. O senhor lembra mais ou menos de quantos imóveis, quantos carros ligados aí? Me parece que sequestrados são 3, mas há outros ainda imóveis em construção, também vinculados. Pelo menos seriam 6 imóveis dele colocados em nome de terceiros. Um funcionário do SAAI, delegado, envolvido diretamente no esquema, segundo as investigações, optou pela colaboração premiada, mais conhecido também hoje como delação premiada. O teor do depoimento dele, que já foi inclusive prestado à justiça, esse depoimento ele pode ser revelado, o que ele falou? Não, o teor da colaboração premiada ele permanece sigiloso, ele não pode ser divulgado, mas o fato de uma homologação de colaboração acontecer significa que ela é relevante. E significa que a investigação está no rumo certo, porque senão ninguém falaria nada. Né? Significa muito que a investigação está no rumo certo, significa muito que a sociedade tem muito a ganhar com essa investigação e significa que nós precisamos muito do apoio da população, principalmente tendo em vista os movimentos aí no Congresso Nacional no sentido de se acabar com o Instituto, de se limitar esse Instituto. Bom, o senhor hoje tem ideia do quanto a sociedade brasileira confia na Polícia Federal do Brasil? A gente precisa ter a consciência da importância do nosso trabalho, da importância do apoio da sociedade, principalmente porque um dos órgãos de persecução criminal, um dos órgãos que participou da Operação Mar de Lama, ele mudou de nome, a CGU mudou o nome para Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, e já houve inclusive um ministro que foi afastado por provavelmente pensar ou confabular sobre formas de se parar, de se frear a Operação Lava Jato. Então é muito importante que a sociedade seja vigilante e que nós, órgãos de persecução criminal, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos continuar trabalhando, mesmo que isso signifique muitas vezes ficar longe de nossas famílias, mesmo que isso signifique muitas vezes trabalhar finais de semana, feriados, enfim, diuturnamente em prol da sociedade. É muito importante que todos os órgãos de persecução criminal eles tenham essa responsabilidade nos seus ombros e que eles estejam conscientes da importância do seu trabalho para a sociedade. Que efetivamente todos nós saibamos o verdadeiro sentido da palavra servidor. Obrigado mais uma vez.